É. Todo mundo aí? Sim. Na aula passada, vocês tinham duas questões para fazer, que uma era de desenho, se eu não me engano, né? E a outra era para vocês fazerem uma propaganda, que não me mandaram. Vale? Eu mandei. Só o Elton que me mandou lá pela plataforma. Ah, mas que propaganda? Quem não Aqui fez, faz. Tá lá A no... gente tinha que criar uma propaganda, traduzir uma propaganda. O Elton, seu áudio tá péssimo. Ah, Não tô entendendo pois nada. é, pois é. Não tô Pra entendendo não tinha a nada. página 43, não? A página 43? Sim, que era o do desenho, né? O desenho não, era esse aqui da lista, dos produtos, qual desses você Que considera? página é isso, professora? 43. Foi o dever de casa. Da lista que a gente viu na aula passada dos produtos mais vendidos, quais que vocês consideravam importantes e quais que vocês consideravam supérfluos. Vocês tinham que fazer isso e fazer a propaganda, né? A production. Eram essas Beleza, duas. professora. Agora de tarde eu mando então pra senhora, beleza? Mande mesmo, Beleza. porque essa da propaganda, inclusive, eu vou pontuar, tá? Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. Eu tinha esquecido de formar isso. A gente vai voltar para a página 40, isso? A parte de gramática, é isso mesmo, a página 40. Que vamos ver o Past Perfect Tense, né? O passado perfeito. É um tempo verbal novo para vocês, então, que exige um pouco mais de atenção e cuidado. Todo mundo aí na página 40? Não é difícil, não. Mas vamos lá. Como é novo, sempre dá um bugzinho na cabeça, né? Uhum. A gente já estudou o passado simples e o passado contínuo. No passado simples, a gente viu que os verbos regulares, a gente acrescenta o ed na forma interrogativa. Em negativo, a gente precisa usar o verbo auxiliar did, né? E temos os verbos irregulares, que tem aquela tabela lá que eu dei para vocês, que mostra o verbo no indicativo, o verbo no simple past e o verbo no past participle, que a gente vai precisar do past participle agora nesse assunto. Aquela terceira coluna da tabela que eu dei a vocês. Vocês acham também na internet. Né? São muitos verbos irregulares. E a gente viu o past continuous, que é aquele que eu preciso usar o verbo to be no passado, o was ou were, de acordo com o sujeito da frase, e o verbo principal acrescido do ing. Então, é simples. Não tem um verbo auxiliar. Agora a gente vai ver o passado perfeito. E a gente vai ver também o passado perfeito contínuo, tá? Então, vamos lá. Usamos o verbo had, que é o verbo have no passado, e o past participle para o past perfect. A estrutura é o seguinte. Eu vou ter o sujeito da frase. Deixa eu pegar aqui. Se vocês quiserem anotar aí. Né? Eita, não é isso que eu quero, não. Espera aí que eu tenho um lugar errado. Qual é a estrutura? Eu vou ter o sujeito, depois eu vou ter o had, certo? Que é o verbo have no passado. Depois eu vou ter o verbo principal no past participle. E depois vem o complemento da frase se houver. Certo? Essa é a estrutura base para o past perfect. Se vocês quiserem anotar aí no caderno, no livro, fiquem à vontade, tá bom? Já no past perfect continuous, né? Aqui é o past perfect. No past perfect, estão anotando aí? A gente vai ter diferente. O sujeito. Aí eu vou ter o had been, que
é o been, professora? É o verbo to be no past participle. Geralmente, o contínuo, a gente não usa o verbo to be e o verbo principal no ing? Não foi isso que eu ensinei a vocês? Uhum. Pronto. Então, no past perfect contínuo, eu vou ter o verbo had, o verbo to be no particípio. O particípio do verbo to be é been. Mais o verbo principal com ing. Depois eu complemento, se tiver. Tá bom, pessoal? Essa é a estrutura que vocês vão precisar ter para o past perfect. Então, no past perfect simples, eu tenho o verbo had, o verbo principal no past participle. No past perfect contínuo, eu vou ter o verbo had, o verbo to be no past participle, que vai ficar assim, been, e o verbo principal, ele vem com ing. Ok? É isso. Ok. Isso aí que ele tá falando pra gente. Deixa eu puxar vocês aqui para baixo. E deixar isso aqui de lado. Depois eu vou apagar, tá? Olha os exemplos que ele dá aqui. Ó. I had finished the work. Eu havia terminado o trabalho. She had gone. Ela havia ido. Observe que finished é um verbo regular. Acrescentei o ed. Os verbos regulares, eles o past participle é igual ao simple past. Acrescento o ed. Mas o verbo irregular eu vou precisar da tabela. A gente sabe que o verbo go é um verbo irregular. Então, no past participle ele vai ficar gone. Tá? Então, quando o verbo irregular é mais fácil. I had, acrescento o ed no verbo. Se for irregular, eu tenho que olhar a tabela. E aí, com o tempo, a gente memoriza alguns, aqueles que a gente usa mais. Gone é um deles, tá? No passado perfeito contínuo, a gente tem aqui I had been finished the work. She had been going. Ela havia ido. Eu havia terminado o trabalho. Ela havia ido. Observe que aqui, ó, had been não muda. E o verbo eu só acrescento ing. Então, de uma certa forma, o past perfect contínuo ele é mais fácil, porque eu não preciso ficar consultando a tabela do past participle. Eu já sei que o verbo be no past participle é been e acrescento ing no verbo principal, certo? Então, ele acaba se tornando mais fácil. Mas qual a diferença do passado perfeito e o passado perfeito contínuo? Vamos ver isso, vamos entender melhor isso. Olha o que ele diz aqui. Ó. O passado perfeito, né? The past perfect is used in the same way as the present perfect, but it refers to a time in the past, not to the present. Então, o passado perfeito ele é usado da mesma maneira que o presente perfeito. Porém, se refere ao momento do passado e não do presente. Utilizamos o passado perfeito. Como que a gente utiliza isso? Primeiro, for something that started in the past and continued up to a given time. Então, para algo que começou no passado e continua até um dado momento nesse mesmo passado. Olha o exemplo. When George died, he and Anne had been married for nearly 50 years. Quando George morreu, ele e Anne haviam sido casados por cerca de 50 anos. É algo que ficou no passado, o cara já morreu, tá? Mas até ele morrer, ele foi casado durante 50 anos com a Anne. She didn't want to move. She had lived in Liverpool all her life. Ela não queria se mudar. Observe que aqui é simple past. Olha o dito. Ela não queria se mudar. Ela
ela havia vivido em Liverpool durante toda a sua vida. Observe que tanto nos dois exemplos aqui a gente tem um verbo regular, lived, e aqui a gente tem o had been married, porque aqui estava casado, tá? A gente tem dois verbos aí. Então, o been está no e o married está no simple past. Nós normalmente usamos o past perfect contínuo para. E o past perfect contínuo, quando é que eu uso? For something, peraí, que eu acho que eu tô lendo no lugar errado. Ele dá o mesmo exemplo aqui, ó. Ele pega essa frase e coloca no past perfect continuous. She didn't want to move. She had been living in Liverpool all her life. Ela não queria se mudar. Ela havia vivido em Liverpool por toda a sua vida. Qual a diferença da primeira para a segunda frase? Qual a diferença? É que uma foi continuando no passado e a outra não. Então, ó, ela havia vivido em Liverpool por toda a vida, né? Ela vivia em Liverpool por toda a vida. She had been, né? Estava vivendo, né? Então, como tem o verbo be aqui, é como se a gente dissesse, ela estava vivendo por toda a vida, né? Nesse lugar. Então, a gente usa o past perfect continuo quando algo que tínhamos feito várias vezes, né, um ponto do passado e continua até esse outro ponto, tá? Então, nós fazíamos com frequência no passado, né, e continuou se fazendo durante muito tempo, frequentemente. Então, morar em Liverpool era algo que ela fez constantemente durante muitos anos da vida dela. Então, olha os exemplos aqui. He was a wonderful guitarist. He had been playing ever since he was a teenager. Ele era um maravilhoso guitarrista. Passado. Sim. Ele tinha tocado, né, desde quando ele era um adolescente. Né? Ele tocava sempre desde que ele era um adolescente. He had written 3 books and he was working on another one. Ele havia escrito 3 livros e estava trabalhando em mais um outro. I had been watching the program every week, but I missed the last episode. Eu tinha... Ai, tem um carro do ovo por aí. Eu estava assistindo, né? Eu vinha assistindo o programa toda semana, mas eu perdi o último episódio. We often use a clause with since to show when something started in the past. Então, nós frequentemente vamos usar essa cláusula since, que quer dizer desde, tá? Se a gente fosse traduzir, para mostrar quando algo começou no passado. Então, quando eu quero dizer quando que isso começou, vocês já devem ter visto várias camisetas assim, since 1991, desde 1991. Né? Então, indica quando que originou, quando que começou isso no passado. Então, aí tem algumas frases. Ó. They had been staying with us since the previous week. Né? Eles haviam estado conosco, eles estavam, né, conosco desde a semana anterior. I was sorry when the factory closed. I had worked there since I left school. Eu fiquei muito triste, né? Quando a fábrica precisou fechar, eu havia trabalhado lá desde que eu saí da escola. I had been watching that program every week since it started, but I missed the last episode. Eu vinha assistindo, né? Eu tinha assistido esse programa toda semana, desde que ele começou. Mas eu perdi o último episódio.
When we are reporting our experience and include up to the then present. Quando nós estamos reportando, contando, né, uma experiência, incluindo, contextualizando o presente. A gente vai usar o then para mostrar depois. O then aparece como depois. 8th birthday was the worst day I had ever heard. Cadê o day? Meu aniversário de 18 anos foi o pior dia, né, que eu já havia tido. Então, aí agora ele vai mostrar as estruturas do past perfect. Ele é também chamado de pluperfect. Tá? Past perfect, ele pode ser chamado de pluperfect. And it is used to talk about actions that were completed before some point in the past. It is talking about something that happened before something else. Então, a gente vai falar de ações que foram completadas em algum momento no passado. Elas começaram e foram completadas no passado, tá? Então, a gente vai ter ações completas no past perfect. Então, as regras. Sujeito, had, o verbo principal no past perfect. Na negativa, eu vou acrescentar o not entre o verbo had e o verbo principal. Eu posso abreviar. Em vez de had not, eu posso colocar hadn't. Está vendo aqui no exemplo? Eu coloco o apóstrofo e suprimo a vogal O. Na interrogativa, o had ele vem para o início da frase. É como se o had, nesse tempo verbal, ele é o verbo auxiliar. Então, ele vai para o início da pergunta. Tá? Então, olha os exemplos aqui. I had cleaned it off the door. Né? Eu tinha limpado isso, né? Da porta. Eu tinha limpado da porta. Né? They hadn't been studying a lot. Eles não tinham estudado muito. How long had it been since you saw each other? Quanto tempo? Aí, nesse caso, o had não veio no início da pergunta porque eu usei aí um pronome interrogativo. How long? Quanto tempo? Né? Mas o had vem em seguida. Quanto tempo, né? Tem que vocês não se veem desde... Quanto tempo faz que vocês não se veem, né? Um ao outro. Desde que vocês não se veem. No past perfect, a gente vai falar de uma ação que começou no passado e continuou acontecendo até um outro tempo, mas também no passado. Então, aí, digamos assim, começou em 1990 e continuou acontecendo com frequência até 2000. Mas ficou no passado também, não acontece mais, tá? Mas foi uma ação contínua durante o passado. Então, como a gente viu, a gente vai ter o sujeito, o verbo had, o verbo principal. Aqui botou o been, tá vendo? Erro do nível. O verbo had, o verbo been, que é o verbo to be no past participle, e o verbo principal no ing. Tem uma falha do livro aqui, tá, gente? Na negativa, como a gente, da mesma forma, o not vai ficar em verbo had, que eu também vou poder abreviar hadn't. Na negativa, na interrogativa, o had vem para o início da frase. Exemplo. Percebe que no exemplo está o been aqui em todas as frases. Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Martha, né, vinha caminhando 3 milhas por dia antes dela quebrar a perna. Então, ela fazia isso, era um exercício contínuo, né? Ela ia caminhando, né, todos os dias, até que ela quebrou a perna. Quebrou a perna e interrompeu a ação. You had not been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. Então, você não deve esperar, né? Você não esperou lá por mais do que 2 horas quando ela finalmente chegou. Had you been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived? Aí a mesma frase, só que virou uma pergunta, né?
Você ficou esperando lá por mais de 2 horas até que ela finalmente chegou. Ela chegou, então ele parou de esperar. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim? Não? Sim. Sim, Pro, deu pra entender. Deu para entender. Bom, eu tinha apagado essa porcaria dessas respostas, mas não ficou salvo. Mas vamos lá. As respostas estão aqui, mas vamos discutir. Vamos fazer esse exercício, discutir por que as respostas estão desse jeito. Primeira questão, ele já diz, complete as frases usando past perfect. Então, eu já sei que eu vou usar o past perfect. O verbo está em parênteses. Então, eu só vou precisar saber. Eu vou precisar colocar o verbo had. E aí, eu preciso saber se esse verbo que está em O parênteses... professor Eduardo tá falando que teve que sair porque teve um problema na casa dele. Tá bom. Depois ele vê a gravação. Então, a gente pega esse verbo aqui que ele deu e a gente vai olhar. Se é um verbo regular, eu só acrescento o ED. Nesse caso, só o D, porque o verbo live termina com E. Mas se for um verbo irregular, eu vou precisar procurar naquela tabela ou na internet. Por exemplo, o verbo read, a letra B. O verbo read, ele é um verbo irregular. No past participle, ele fica do mesmo jeito, read. Então, eu só coloquei o had e mantive o read da mesma forma, porque ele é irregular. Já o verbo sell, que também, né, é irregular, no past participle ele vai ficar sold, que é vendeu. Estão copiando aí as respostas? O buy também é um verbo irregular. No past participle ele fica bought. Então, coloco o had sempre, olha o verbo. Se é regular, acrescento o ED. Se for irregular, eu vou precisar consultar na tabela. Tranquilo? Sim. Sim. Welcome. Sim. O único ruim é esse negócio de verbo irregular. É um verbo irregular que acaba com a gente, né? É. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Aí ele pede para a gente completar ou com past perfect ou com simple past. Ele dá os verbos em parênteses, mas aí eu vou ter que ler a frase e identificar se eu estou falando no past perfect ou no simple past. Então vamos lá. Na letra A, ele usou o past perfect primeiro. I had seen the film before Mike talked about it. Então, o filme antes que o Mike falou sobre ele. Então, o Mike falou sobre o filme. Então, eu tinha assistido, né? Olha o head aí. Eu tinha assistido o filme antes que o Mike falasse sobre ele. Então, aqui ficou claro que é um past perfect. O verbo see é um verbo irregular, por isso ele ficou sim. The teacher, aqui ele usou simple past. The teacher gave us a test after we had studied the lesson. O professor deu para nós um teste depois que nós tínhamos estudado a lição. Observe que aqui já tem o past perfect. Então, consequentemente, a frase anterior é um simple past. Igual aqui eu tinha um simple past. Então, fica óbvio que a outra frase vai ser um past perfect, tá bom? Olha aqui eu tenho um past perfect, ó. Had worked. Work é um verbo regular. Igual study, né? Então, they finished their work after they had worked for 5 hours. Eles terminaram o trabalho deles depois de terem trabalhado por 5 horas. Mary didn't go to the movies with us. Mary não foi ao cinema conosco. She had seen that film. Ela já tinha assistido, né? Ela tinha assistido aquele filme. Por isso que ela não foi ao cinema. Letra E. She had washed the fruit before she ate it.
Então, ela tinha lavado a fruta antes de ela comer. Então, aqui é o passado, porque aqui eu já tinha um past perfect. Tranquilo? Aqui também, olha, eu tinha um simple past na negativa. Então, tá aqui, eu ia usar o past perfect. Ok? Vocês estão muito... Sim. Ok. Cadê Augusto? Não veio as outras aulas também, não. Chat sumiço. É o quê? Deixa eu diminuir aqui. Bora lá. A gente tem 8 minutos, dá para fazer a terceira questão antes de eu explicar a atividade de casa. A terceira, vocês têm que assinalar a alternativa que preenche corretamente a frase. Então, aí eu tenho a frase. Most of my daughter's friends tanana, of the Rolling Stones until tanana, the some CD, the band, tanana. São 3 espaços. Então, a maioria dos amigos da minha filha, os Rolling Stones, até eu, alguns CDs da banda. Então, olha aqui. Muitos dos amigos da minha filha had never heard. Aí a gente vai ver qual que tá mais certo. Had never. Tem letra D também? Não, é só ABC, né? Had never heard, had never heard. Pela a regra que a gente aprendeu, só a letra A tá certo. Porque se eu tenho aqui o past perfect, o verbo aqui tá na forma original. Não tá no past participle. E aqui tá no ing. Para estar aqui no ing, eu tinha que ter o verbo been. Então, já fica de cara que é a letra A. Pela primeira espaço. Showed, que aqui a gente tem o simple past. E depois a gente tem o past participle de novo. Não poderia ser a letra B, porque a gente não, aqui é present perfect. A gente não está vendo. Tá? Aqui você poderia ficar na dúvida com a letra C. Mas pela primeira alternativa, primeiro espaço, a gente já sabe que a resposta correta é a A. Que é a única que está dentro da regra do past perfect, tá bom? Questão 4. Dadas as sentenças. Eles dão 3 frases. No doubt that by 1977, Brazil had reached independence in communications. Então, sem dúvidas que em 1977 o Brasil havia atingido a independência das comunicações. 2. Why did you say he had been a rude speaker? Por que você disse que ele tinha sido um péssimo orador? 3. Do you think Fernando wishes he was an engineer? Você acha que Fernando deseja que ele fosse um engenheiro? Observe que tem erros aqui, ó. Aqui tá no simple present. Aí depois vem o passado. Então, aí, constatamos que estão corretas. Quais são as frases que estão corretas? A1, A2, A3, A1 e A2. A3 a gente tem um erro grotesco aqui, ó. Wishes é no simple present. Então, A1 e A2, elas estão dentro da regra. A2, a gente tem aqui o passado, bonitinho, past perfect. Aqui a gente tem um past perfect correto. Então, A1 e A2 está certa, a resposta é a letra D. Assinale a alternativa completa, que completa corretamente a frase. Madalena said that she wishes she a university degree when she was young. Madalena disse que ela desejava que ela degree seria um grau, né, na universidade, né, teria colado grau na formatura, quando ela era jovem. Então aqui a gente tem um past perfect, né? Ela disse que ela, né, teria tido. Então, has taken é presente. Takes, presente. Had, took tá, não é no past participle. Took aqui é simple past. Então, had taken tem a forma correta do past perfect. O have aqui tá no presente, né? E a gente está falando do past, do passado. Então, a letra D. Certo? Aí na página 40, a gente tem 4 minutos. 44, ele tem aí um mapa dos Estados Unidos, estão vendo? Ele vai falar aí dos aspectos culturais, como evitar o choque cultural da língua inglesa,
Na próxima aula a gente vê. Mas olha só, dentro desse mapa dos Estados Unidos, a gente tem grandes marcas, são multinacionais, né? Que são marcas americanas, mas que são conhecidas no mundo todo. A Nike, a Microsoft, a McDonald's, e aí meio que mostram, Apple. giram nos Estados Unidos, a Hershey's, a P&G, né? A grande Harvard. Bom, então ele pede para vocês escolherem, né, produtos de acordo com as marcas desse mapa. Escolha um ou dois produtos e aí vocês vão colocar a legenda. Então, vocês podem desenhar, por exemplo, um hambúrguer, a batata frita e colocar lá McDonald's, né? Um tênis, a Nike, um computador da Microsoft. Na verdade, a Microsoft não é um computador, são programas, né? Mas o que eu quero é que vocês vejam isso. A Coca-Cola também está aqui. Na próxima aula, eu vou terminar esse capítulo, porque aqui ainda falta a gente falar sobre as fases da vida e os aspectos culturais, né? Sobre como evitar o choque cultural quando a gente viaja para fora do país. E também a gente tem a sessão extra ainda desse capítulo, que a gente vai continuar falando ainda sobre o passado perfeito. Então, quem não fez a atividade da semana passada, faça, me mande, porque vai ser pontuada a propaganda. E façam aí essa página e na semana que vem a gente continua. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não. Não? Não. Pra caramba, viu? Estão dormindo demais. Pois então tá. Então a gente se vê na quarta-feira, tá? Fiquem bem. Se cuidem aí. Ah. Um beijo. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.